Se você acha que 1984 é só uma distopia antiga sobre um ditador malvado, você leu o livro pela superfície. George Orwell não escreveu um livro de previsão. Ele escreveu um manual invertido. Uma anatomia de como um sistema destrói o ser humano sem precisar matar o corpo. É por isso que o livro incomoda tanto. Porque ele não fala de um monstro fora de você. Ele fala de uma máquina que entra por dentro, reorganiza sua mente e te devolve como alguém que obedece, achando que está sendo lúcido. E tem um detalhe que quase ninguém comenta. O partido não quer apenas que você minta. Ele quer que você perca a referência do que é verdade. Mentir, você ainda percebe que está mentindo. Agora, quando você perde a referência, você vira um terreno livre. Tudo pode ser colocado ali. Memória falsa, emoção falsa, ódio direcionado, culpa programada. E você passa a viver numa espécie de neblina mental, onde a realidade vira uma coisa negociável. É por isso que o livro não é sobre política no sentido superficial. É sobre uma engenharia do espírito. Como alguém é reduzido até sobrar só uma casca funcional. Winston não é o herói clássico. Ele é um laboratório. E o que o partido faz com ele é a versão mais cruel do que muitos sistemas fazem. Hoje, em doses menores. Quebrar a capacidade humana de amar, confiar, lembrar e sustentar uma verdade interior. A pergunta central do vídeo é simples. Como um sistema consegue transformar um ser humano inteiro em um zumbi emocional? E por que no fim Winston não apenas obedece? Ele aprende a amar aquilo que o destruiu? Vamos começar por algo que parece detalhe. A língua. A novilíngua não é só censura. Censura é proibir palavras ou ideias. A novilíngua é pior. Ela faz o pensamento encolher por falta de instrumento. É como tentar pintar um quadro complexo com duas cores apenas. Você até tenta, mas a nuance desaparece. Quando você reduz o vocabulário, você reduz as possibilidades de raciocínio. E isso é genial do ponto de vista do controle. Se uma pessoa não tem palavras para nomear uma experiência, ela começa a duvidar da própria experiência. E quando a pessoa duvida do que sente e do que pensa, ela fica mais vulnerável a aceitar o que vem de fora como verdade oficial. Orwell entendeu uma coisa brutal. A verdade não é só um fato, é uma estrutura mental. Você precisa ter linguagem para sustentar a verdade dentro de você. Sem linguagem, a realidade vira um borrão. E aí o sistema não precisa te convencer com argumentos. Ele só precisa repetir. Repetir até virar hábito. Repetir até virar reflexo. Por isso o slogan do partido não é sofisticado, é quase infantil. Guerra é paz, liberdade é escravidão. Ignorância é força. Isso funciona como mantra. E mantras não precisam ser racionais, precisam ser repetíveis. Quando uma frase é repetida por tempo suficiente, ela deixa de ser um conteúdo e vira um ritual. E rituais moldam pessoas. O ponto invisível aqui é: a guerra do partido não é contra opiniões, é contra a complexidade. Porque complexidade gera autonomia. Autonomia gera comparação. E comparação é o início da rebeldia. Agora entra o coração do livro, o Ministério da Verdade. Muita gente resume isso como eles mentem. Mas isso é pouco. O partido não mente apenas sobre o presente. Ele reprograma o passado. E por que controlar o passado é tão poderoso? Porque a identidade humana é construída por memória. O eu é uma linha. Eu lembro, logo eu sou. Quando você apaga ou confunde essa linha, a pessoa começa a flutuar. Ela não sabe mais quem é. E, sem saber quem é, ela não consegue sustentar uma resistência coerente. Aqui surge um conceito que o livro mostra com perfeição. Se o passado pode ser reescrito, a verdade vira uma questão de autoridade. Não importa o que aconteceu. Importa quem controla o arquivo. Quem controla o arquivo controla o mundo interno das pessoas. E o Winston sente isso na pele. Ele tem lampejos, pequenas memórias, sensações que parecem verdadeiras, mas ele não consegue provar. E o ser humano precisa provar para si mesmo. Quando você não consegue provar, você começa a ceder. Primeiro você cede por cansaço. Depois você cede por medo. E por fim, você cede por adaptação. Essa parte do livro
Explica por que sistemas de controle não se contentam em controlar notícias. Eles querem controlar a lembrança coletiva, porque sem lembrança coletiva não existe comparação histórica. E sem comparação histórica, o povo é eterno presente. Um presente que pode ser moldado como massa. O partido não quer que você acredite em tudo. Ele quer que você duvide de você. Porque quando você duvida de você, você pede uma verdade pronta. E quem dá a verdade pronta manda. Tem uma camada que quase ninguém explora. O ambiente emocional do livro. 1984 tem fome, tem sujeira, tem pobreza, tem objetos ruins, tem bebida ruim, tem vida cinza. Isso não é só cenário, é tecnologia social. A escassez constante produz um estado mental específico. Ansiedade crônica. E uma pessoa ansiosa não pensa em liberdade. Ela pensa em alívio. E aqui mora um segredo. Quando você vive buscando alívio, você troca princípios por descanso. Você troca a visão de longo prazo por um minuto de paz. É assim que o sistema domestica. Não precisa prender todo mundo. Basta manter o corpo cansado e a mente ocupada com sobrevivência e medo. E no meio disso, o partido oferece uma válvula de escape emocional. O ódio coletivo, os rituais, os gritos, a catarse. Percebe o cinismo? O mesmo sistema que cria o sofrimento oferece o remédio que te conecta ao sistema. Você sofre, e para aliviar, você participa do ritual. Você participa do ritual e reforça o sistema. E quanto mais reforça, mais sofre, é um círculo. Essa camada conversa com a sua leitura emocional. Um humano seco. O que seca o humano não é só a mentira. É a rotina de medo, escassez e vigilância que tira da pessoa a capacidade de florescer. A pessoa vira função, vira peça, vira sobrevivente, e sobreviver não é viver. A quarta ferramenta. Destruir os vínculos para destruir a humanidade. Winston e Julia. Muita gente trata a relação deles como romance ou rebeldia sexual. Mas no livro, o amor é mais do que isso. É uma ameaça ontológica ao partido. Por quê? Porque quando duas pessoas constroem um vínculo real, elas criam um pequeno mundo privado. Um espaço onde a verdade pode existir sem o partido. Um lugar onde a memória pode ser compartilhada. Um lugar onde o medo diminui. E o partido não tolera nenhum mundo que não seja o dele. O partido não quer apenas governar comportamento. Ele quer governar lealdade emocional. E aí entra a ideia mais cruel. O objetivo não é você obedecer. É você amar aquilo que te domina. O amor humano concorre com o amor ao partido. Então o amor humano precisa ser destruído. Quando Winston e Julia criam um espaço íntimo, por menor que seja, nasce ali uma possibilidade de humanidade. E é justamente por isso que o sistema precisa esmagar essa possibilidade. Não é só punição, é cirurgia psicológica. Essa é a camada que separa a leitura superficial da leitura profunda. 1984 não mostra apenas repressão política. Ele mostra a reconfiguração emocional do ser humano. É por isso que o final não é triste. O final é aterrador. Porque o corpo continua vivo, mas a alma foi rearranjada. O ponto máximo de 1984 acontece no quarto 101. É ali que o livro deixa de ser apenas uma crítica política e se torna uma dissecação brutal da mente humana. A famosa frase 2+2=5 não representa um erro matemático, nem um exagero literário. Ela representa a vitória final do poder sobre a realidade interior do indivíduo. O partido não tortura por vingança nem por prazer. Ele tortura por método. O objetivo não é fazer Winston sofrer, é fazê-lo desistir da ideia de que existe algo verdadeiro fora da vontade do poder. Enquanto o indivíduo acredita que há uma verdade independente, ainda existe resistência. Quando essa crença é destruída, a obediência deixa de ser forçada e passa a ser espontânea. 2+2=5 é uma arma simbólica. Não importa se Winston sabe racionalmente que está errado. O que importa é quebrar a última âncora interna. A certeza de que a realidade não pode ser moldada pela autoridade. O partido exige algo mais profundo do que submissão externa. Ele exige adesão psicológica. É nesse ponto que ocorre a verdadeira ruptura. Quando Winston entrega Julia, não se trata apenas de um ato de autopreservação.
Trata-se da destruição do último vínculo humano que ainda sustentava sua identidade. O sistema descobre o medo mais íntimo, aquilo que desorganiza completamente o indivíduo por dentro, e transforma esse medo em instrumento de reprogramação. A tortura em 1984 é pedagógica. Ela ensina o que deve ser amado, o que deve ser temido e o que deve ser abandonado. Ela não atua apenas sobre o corpo, mas sobre a relação do indivíduo com o real. O amor passa a ser percebido como perigo. A confiança vira fraqueza. A verdade se torna ameaça. Depois do quarto 101, Winston não sai livre. Ele sai vazio, um vazio funcional. Um indivíduo que já não cria, já não confia, já não sustenta um mundo interno próprio. Ele repete, aceita e se adapta. A resistência não termina porque foi esmagada pela força, mas porque perdeu o sentido de existir. O desfecho do livro é o mais perturbador justamente por isso. Winston não apenas obedece, ele passa a aceitar internamente. Ele se torna compatível com o sistema. O processo só se encerra quando o ser humano deixa de lutar não por falta de coragem, mas por ausência de identidade. Esse é o verdadeiro triunfo do partido. Não governar corpos, mas produzir sujeitos emocionalmente vazios, vivos por fora e quebrados na origem. O espelho de hoje, quando 1984. Não precisa de uniforme, bota ou grito. O erro mais comum ao ler 1984 é procurar o livro em um governo específico, em uma ideologia, em uma bandeira. Essa leitura é confortável, porque desloca o problema para fora. Mas Orwell não escreveu sobre um regime isolado. Ele escreveu sobre mecanismos de poder. E mecanismos reaparecem sempre que o ser humano tenta dominar o outro. A novilíngua hoje não precisa ser oficial. Ela pode ser social. Palavras repetidas até perderem o sentido. Conceitos esvaziados. Ideias complexas reduzidas a slogans. Não é preciso proibir o pensamento quando se consegue torná-lo raso. Onde não há nuance, não há resistência. O controle do passado também não precisa mais destruir livros. Basta produzir excesso e informação demais, versões demais, estímulos demais. Quando tudo disputa a atenção ao mesmo tempo, nada se fixa. E sem memória, o indivíduo perde o fio da própria identidade. Vive em um presente contínuo, moldável, instável. A vigilância, por sua vez, não exige mais uma teletela na parede. Ela se instala no medo de falar, no receio de pensar alto, na autocensura constante. O controle mais eficiente é aquele em que o próprio indivíduo passa a se vigiar e a corrigir os outros, acreditando que está defendendo o bem. E a escassez já não é apenas material, ela é emocional. Cansaço permanente, ansiedade crônica, excesso de estímulos, ausência de silêncio. Uma pessoa exausta não busca verdade, busca alívio. E quem oferece alívio em troca de obediência não precisa usar força. É nesse ponto que ocorre a traição mais invisível. Quando alguém começa a amar a própria prisão, não porque ela seja boa, mas porque ela oferece identidade, pertencimento, um lugar no mundo. A pessoa passa a defender o sistema que a limita, porque, sem ele, não sabe mais quem é. Essa é a queda real de Winston. Não apenas a dor, não apenas o medo, mas a incapacidade de sustentar uma verdade interior, quando tudo ao redor conspira contra ela. O colapso não vem de fora, vem de dentro. A mensagem filosófica de 1984 é dura, mas libertadora. A liberdade não começa com gritos contra o mundo. Ela começa com a reconstrução do centro interior. Recuperar a linguagem para pensar com precisão. Recuperar a memória para saber quem se é. Recuperar os vínculos para não se tornar solitário e manipulável. E recuperar a coragem de sustentar uma verdade, mesmo quando ela custa caro. Em um mundo que tenta transformar pessoas em peças, resistir é um ato silencioso, mas profundo. Pensar com clareza, amar com verdade e não abrir mão da própria consciência já é, hoje, um gesto radical. Se esse vídeo te ajudou a enxergar além da superfície, curta, compartilhe e siga o canal. Não para acumular números, mas para manter vivo um espaço onde ainda seja possível pensar, lembrar e resistir.